Essa proposta de casa para casa é o nosso encontro. Informal porque é na simplicidade da nossa locação. Eu estou aqui, onde vocês estão vendo aqui no meu esconderijo, no meu local de estudo, onde eu posso ter esse contato aqui com vocês, acompanhado aqui de alguns personagens icônicos, né? Aqui em cima aqui tem uma tentativa de uma réplica do Chaves, aqui embaixo tem uma réplica minha. E essa proposta aqui de estar com você também no conforto da sua casa, onde quer que você esteja agora, na sua sala, no seu quarto, na cozinha, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, também poder encontrar você nesta manhã e poder compartilhar com você. Você que vai assistir isso em outro horário, em outro dia, esse vídeo, essa transmissão também estará gravada lá e postada no nosso canal, o canal Marcos de Abreu. Você também seja muito abençoado, muito abençoada com essa proposta, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante para você receber as nossas notificações, os nossos contatos, os nossos vídeos, que a gente sempre está postando, colocando coisas aí interessantes, e principalmente o compartilhar da palavra de Deus, ensinos da Bíblia, ensinos essenciais para a nossa caminhada cristã, para a sua vida, para a minha vida. Você não pode deixar de se inscrever. Então clique no botão se inscrever, que tem aqui ao lado, tem também embaixo, em cima, em algum lugar nesse canal você vai encontrar um botão inscrever, ou se o seu smartphone, ou computador, ou seu iPhone, não sei, esteja em inglês, vai estar lá subscribe. Clica lá, clica também no sininho, né, no bell, e clica lá para receber as notificações, todas as notificações, porque isso é importante, principalmente a gente agora que está começando, né? Está nesse embrião dentro do YouTube. É muito importante você clicar nas notificações também, para poder ser avisada quando tiver transmissões, quando tiver vídeo novo, tá bom? E curta também, para a gente poder espalhar essa boa nova, essa notícia bacana. Curta e compartilhe com outras pessoas. Convide outras pessoas a participar, a estarem presentes aqui com a gente, a assistir essas transmissões. Meu nome é Marcos Abreu, eu sou pastor batista, sou teólogo e pastor batista. Mas esse encontro aqui não é um encontro denominacional. Se a gente pode dizer assim, usar uma palavra talvez entendível, é um encontro interdenominacional, é um encontro ecumênico, é um encontro sem endereço. Compartilhe aí com alguém. Nós já vamos orar, como nós fazemos. A gente vai orar pedindo a Deus que abençoe a nossa vida. Depois eu quero ler um texto, compartilhar esse texto com você. Com certeza vai abençoar muito a sua vida. É um texto que vai nos desafiar a olhar para o próximo, a olhar para as pessoas à nossa volta, descobrir quem é o nosso próximo. Esse texto vai nos ensinar e vai mostrar para a gente quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Porque às vezes a gente tem uma ideia de próximo, de pessoa próxima da gente, mas Jesus vai nos ensinar a ir um pouco mais além, e esse texto vai nos mostrar isso. Mas olha, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Convido você aí, independente do seu credo, da sua fé, agora fechar os seus olhos, se você puder, tiver condições para isso. Se não, apenas deixe-se conectar com o Espírito de Deus, com a voz de Deus, deixa ela falar o seu coração e deixa ela te ensinar algo essencial, importante, fundamental para a sua vida nessa manhã, tá bom? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, quero orar e logo após a oração, a gente já vai direto para o texto e eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã, tá bom? Meu Deus querido, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado por esta hora onde nós estamos nos encontrando aqui, encargo, privilégio de compartilhar de algo do Senhor para com todos esses que estão aqui me ouvindo e me assistindo neste momento, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E aqueles que também posteriormente farão isso, que sejam abençoados pelo Senhor da mesma forma. A minha oração é que a bênção do Senhor esteja sobre todos aqui, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que em algum momento também me ouvirão através da gravação deste vídeo. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida. Se estamos tendo essa oportunidade aqui, é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renovou sobre a nossa vida nesta manhã. Nós te damos graças por isso. E peço, em nome de Jesus, que a tua palavra, que
encontrada na Bíblia Sagrada, que a tua palavra fale ao nosso coração, que a tua palavra nos ensine nesta manhã, que a tua palavra faça com que aprendamos um pouco mais dos teus ensinos, daquilo que é importante, daquilo que é essencial para a nossa vida, e contribua para a nossa construção interior, para a construção do nosso caráter, da nossa vida em nome de Jesus, da nossa vida cristã, do nosso ser interior, do nosso eu interior. Que a nossa vida seja cada vez mais parecida com o Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas vontades, que os nossos desejos, que os nossos pensamentos, que são contrários à vontade do Senhor, sejam a cada dia abandonados, deixados de lado, e que o Senhor governe, direcione, nos coloque no caminho certo, hoje e para todo sempre. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que puder, tiver condição, tiver em mãos aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 25. Caso você não tenha, precise, por exemplo, utilizar o seu smartphone para isso, fique tranquilo. Continue acompanhando aí. Eu vou ler para você esse texto que está em Lucas, capítulo 10, verso de número 25 ao verso de número 37. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu vou lê-la bem devagar, bem tranquilo, para você ir acompanhando e vá imaginando a cena. Use da sua imaginação, da sua criatividade e vá desenhando essa cena. Vá imaginando aquilo que Jesus estava contando, aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava ensinando. Um diálogo com uma pessoa muito interessante, muito inteligente, muito capaz e que sabia muito bem aquilo que estava falando, teoricamente. Só não havia ainda experimentado essa palavra de forma profunda no seu coração, como um ensino transformador de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta ela? Quando você lê assim, como que você entende o que está escrito? Aí ele respondeu: está escrito o seguinte, Senhor Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Bom, em primeira instância, o diálogo se encerrava por aqui, né? Um homem, intérprete da lei, um cara entendido, um cara conhecedor. A Lília está dizendo... Perdão, pessoal, só um minutinho. A Lília está dizendo que travou aqui. Para mim, está rodando legal, tanto aqui quanto no Facebook. Então, se tiver... dá um ok, pessoal. Dá um joinha aí se travou. Fala aí, ó, travou. Ou não, tá legal. Como é que tá para vocês aí? Me dê um feedback para eu poder saber. Ok. Tá legal? Aqui no Facebook. Como é que tá aí, pessoal? Se tiver ruim, vocês falam. Voltando para o texto. Ok aqui. Olha lá, o pessoal tá dando ok aqui, Lilian. Dá um refresh aí para ver se volta aí na sua internet aí. Tem hora que trava. É aquilo que eu disse no início, né? Às vezes é o problema de tráfego mesmo da internet. Me perdoem caso isso aconteça aí. Mas eu vou tentar compensar aqui para vocês. Um homem chega para Jesus, vamos voltar para o texto. Um homem chega para Jesus, um homem inteligente, conhecedor da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que naquela época, nesse contexto aqui específico, por exemplo, era o que nós temos em mãos hoje como o Antigo Testamento. Era o que eles tinham em mãos, né? Não existia ainda o Novo Testamento. Então, eles tinham em mãos o Antigo Testamento. Era a sua base de estudo. A Torá, principalmente, né, que compreendia os livros do Pentateuco, enfim. Era aquilo que orientava eles, que mostrava a eles aquilo que eles precisavam saber com relação ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, esse homem, intérprete da lei, alguém que participava assiduamente, ativamente do ambiente religioso judaico, conhecia muito bem todas as informações, conhecia muito bem as Escrituras Sagradas, possivelmente na sua instrução, não vou entrar nesse ponto agora, porque demandaria um pouco mais de tempo, na sua formação acadêmica,
vamos dizer assim, entre aspas, né, eclesiástica, religiosa. Ele tinha já um conhecimento, assim, não só teórico, mas um conhecimento também de saber decor todos esses escritos. Isso constava dentro da sua formação, da formação de alguém que estudava numa escola rabínica. Então, era um homem que sabia do que estava falando. Pelo menos, assim, era aquele que sabia discutir bem um assunto. Não era um leigo no assunto, era alguém que chegava e sabia muito bem discutir. Não ficava aí falando abobrinha, falando coisas sem saber, não ficava discutindo assunto, como dizem, sem pé, sem cabeça. Era um cara que sabia do que estava falando. Então ele chega para Jesus no intuito, talvez, de pegar Jesus à prova, como muitos dos religiosos faziam nesse contexto aqui onde Jesus viveu, que é traduzido para nós um pouquinho dele nos evangelhos. Sempre gostava de chegar para Jesus e tentar pegar Jesus no contrapé, com alguma pergunta capciosa, alguma pergunta que pudesse meio que deixar Jesus assim, agora eu não sei o que eu vou responder, o que eu vou responder para eles. Só que isso só funciona com a gente. Com Jesus isso não funciona, porque Jesus é Deus. Jesus conhecia as intenções do coração do ser humano. Jesus conhece as intenções do coração do ser humano. E com esse homem aqui não era diferente, claro. Então ele chega para Jesus com essa pergunta, tentando colocar Jesus à prova. Quem é o meu próximo? Na verdade, não. Ele pergunta o que eu farei para herdar a vida eterna. Esse é o início da conversa. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Muita gente, às vezes, faz essa pergunta para Deus. Chega até Deus com essas intenções. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou então questiona a si mesmo, no seu intelecto. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Contribuir mais? Entregar mais dinheiro para a igreja? Ser uma pessoa boazinha? Fazer coisa boa? Enfim, ajudar o próximo, né? Contribuir para alguma instituição de caridade, respeitar o meu pai e minha mãe, não matar ninguém, honrar os mandamentos, né? Como aquele jovem rico também, em Marcos capítulo 10, chega para Jesus e fala, começa um diálogo com Jesus, Jesus pergunta para ele, você sabe os mandamentos? Né? Ele também faz a mesma pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele, você sabe os mandamentos? E ele trata nos mandamentos com Jesus nesse sentido da esfera horizontal, do relacionamento pessoa com pessoa. Eu não mato, eu não roubo, eu respeito meu pai, minha mãe, eu tento andar direitinho. Mas na hora que Jesus o desafia para experimentar um relacionamento vertical dele para com Deus, no sentido de abrir mão daquilo que estava sendo um Deus na sua vida, dentro daquele contexto, ele fala, agora achei difícil, acho que não vai dar, deixa para depois, eu vou tentar melhorar um pouco mais. Então, assim, este homem chega para Jesus, talvez com esses questionamentos em mente, ou com uma tentativa de ouvir de Jesus uma resposta, né, mais na esfera humana. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta, o que está escrito nas Escrituras? Ele fala, muito bem, amar a Deus sobre todas as coisas, corretíssimo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, né? Amar a Deus sobre tudo e todos, correto, certíssimo. E aí a segunda parte, quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, né? Jesus trata com ele como se ele mesmo, esse intérprete, soubesse daquilo que ele estava falando, mas ele não sabia, ele só sabia na teoria. Na prática, no entendimento aqui no seu coração, ele não sabia o significado do que é amar o próximo. E aí, por isso que Jesus fala para ele, meio que encerrando a conversa, que Jesus não perdia muito tempo com conversa assim, fiada, conversa desnecessária, né? Jesus gostava era de no ponto cerne da questão. Jesus gostava de ir aonde precisava ser tratado. Então, Jesus tenta nessa tratativa, nessa talvez desconstrução de uma ideia na cabeça desse intérprete da lei, e fala, beleza, faz isso e você vai viver, vai ter a vida eterna. Tranquilo. Assunto encerrado. O homem, não se sentindo satisfeito, né, e querendo se justificar, verso 29, ele pergunta para Jesus, então, quem é o meu próximo, Senhor? Tá, agora eu quero que o Senhor fale, então, para mim, quem é o meu próximo? Vamos ver, então, se o Senhor sabe como eu sei quem que é o próximo. Porque na cabeça do intérprete da lei, ele tinha uma ideia do que era o próximo. Mas Jesus vai muito mais além, Jesus vai muito mais profundo nesse ponto. E aí Jesus entra, então, já que você quer conversar um pouco mais, então vamos conversar um pouco mais. Escuta só o que eu vou te falar, então. E aí Jesus prossegue dizendo para ele o seguinte, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto.
Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo, passou longe, foi para o outro lado da calçada. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Sentiu um sentimento diferente para com aquela pessoa. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, cuidou dele. Desprendeu, abriu mão da sua agenda, pegou um pouco do seu tempo e cuidou daquela pessoa. No dia seguinte, vejam que ele passou ali pelo menos uma noite, no mínimo uma noite com aquele homem ali, cuidando dele. Vejam só a diferença e aonde nós queremos chegar com esse ensino de Jesus, onde eu quero chegar com você, nesse ensino de Jesus, do entendimento de quem é o nosso próximo. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era um valor aproximadamente de 2 dias de serviço, e os entregou ao hospedeiro, o dono da hospedaria, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou pagar para você quando eu voltar. Eu vou te restituir, eu pago, fica tranquilo. O que importa é que você cuide dele. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou para este intérprete da lei: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual desses 3? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Vejam que ele nem citou, né? O samaritano. O que usou de misericórdia para com ele. Por que talvez ele não citou o samaritano? Abrindo um parêntese, porque existia uma rixa étnica entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam, não se relacionavam, não passavam nem perto um do outro. Eram inimigos mortais, eram inimigos ideológicos, eram inimigos genéticos, eram pessoas que não se suportavam, mas os judeus para com os samaritanos. Os judeus tinham essa mentalidade para com os samaritanos. Então respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Jesus vira para ele mais uma vez e dá a última sentença na conversa: vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu igual ao samaritano. Vá e proceda você igual àquela pessoa que você não suporta. Já pensou? Imagina Jesus falando isso para você e agora. Você está num diálogo com Jesus a respeito de quem é o próximo, quem é a pessoa que eu devo assim me importar, quem é a pessoa que eu devo me aproximar, quem é a pessoa que eu devo me apoiar, quem é a pessoa que eu devo cuidar, quem é a pessoa que eu devo me esforçar para fazer o meu melhor. É o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus tios, tias, avô, vó, minha esposa, meus filhos, minhas filhas. Quem é a pessoa, Jesus? Jesus conta uma história e usa um exemplo daquela pessoa que você não gosta, não suporta, aquele vizinho chato que na hora da transmissão ao vivo tá ligando um cortador de grama e tá lá parando a grama. Jesus usa essa figura e fala: proceda como ele, porque ele tem tido um coração generoso. Ele não tem conhecimento nenhum, ele não tem formação nenhuma, ele não tem capacitação nenhuma acadêmica, ele não conhece nada da Bíblia, ele não conhece nada de cor, ele não conhece nada assim de até mesmo interpretar e compartilhar, mas ele tem algo diferente. Ele, quando olha para o outro e vê o outro precisando, passando por uma necessidade, precisando de algo, ele tem uma chavinha no seu coração que é ligada automaticamente, ele se conecta com aquela pessoa. E ele começa a olhar para aquela pessoa como se ele estivesse olhando para si mesmo ou até mesmo para um dos seus entes queridos. Ele olha para aquela pessoa numa necessidade e imagina alguém dos seus,
Alguém ali consanguíneo a ele, ele olha para aquela pessoa e vê o rosto do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, da sua tia, de alguém que ele ama. E aí ele sente a necessidade. E a partir desse sentimento, ele começa a se deixar ser inundado do amor de Deus, sem perceber que é o amor de Deus. Ele começa a se deixar ser inundado pela graça de Deus, sem perceber que é a graça de Deus. Ele apenas sente que o outro precisa de algo e vai lá e faz. Vai lá e estende a mão. Vai lá e compartilha. Vai lá e divide aquilo que precisa ser dividido. Vai lá e faz algo por alguém. O desafio nosso é tentar aplicar isso na prática, todos os dias, onde isso não depende só de colocarmos isso na vida daqueles que nos fazem bem, daqueles que nós amamos, daqueles que são próximos de nós, daqueles que estão perto da gente, que trazem coisas boas para nós de retorno. O desafio é tentar fazer e aplicar esses ensinos de Jesus, colocar isso na prática para a vida de todos. Como eu disse, antes de travar, né, e antes de voltar aqui a nossa transmissão, eu tive que, na verdade, refazer uma outra transmissão. Existe um ditado que diz: não existe almoço grátis. O que isso significa? Na maioria das vezes, as pessoas fazem favor para o outro esperando o quê? Algo em troca. Esperando receber algo em troca. Obrigado aí vocês que foram para o Facebook, tá? Se quiser voltar aqui para o YouTube, acho que agora volto, mas se quiser ficar tranquilo, ele pode ficar. Mas com Jesus, o desafio e o ensino que ele tem para nós, principalmente através dessa palavra, é que existe sim almoço grátis. Você pode sim fazer algo por alguém, independente desse alguém, sem esperar um retorno em troca, sem esperar algo de volta, algo para recompensar o favor que você fez, para recompensar aquele algo bom que você acabou fazendo para com essa pessoa. Eu quero caminhar um pouco mais com você nesse texto aqui, dizendo 3 coisas interessantes. Esses pensamentos, eles vêm de um padre chamado Antônio Vieira. Um padre muito conhecido, muito conceituado, tem muita coisa boa dele escrita, muitos escritos bons dele. E ele é muito conhecido, principalmente no meio católico, né? Nossos irmãos católicos. Mas ele diz algo bastante interessante com relação a esse texto de Jesus. Principalmente essa experiência baseada nesse ponto onde Jesus fala o seguinte: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele vai e destaca algo dentro desse princípio e dentro de um todo do texto, né? Ele coloca, então, nesse ponto aqui, 3 princípios filosóficos presentes nesse texto. 3 princípios filosóficos de vida presentes nesse texto. E ele vai destacar o primeiro princípio filosófico representado pelos salteadores, pelos ladrões, que são aquelas pessoas que pensam da seguinte forma, principalmente dentro desse contexto. Havia um homem que estava descendo para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, descendo de Jerusalém para Jericó. Era um caminho que cortava, era meio que um atalho, né, uma parte um pouco mais curta, porém esse caminho ele era muito frequentado por ladrões, por salteadores, assim como nós conhecemos em muitos caminhos que a gente trafega. Às vezes a gente quer cortar caminho, mas sabe que aquele lugar é meio perigoso. Então isso aqui não era diferente. Esse homem vai passar por esse caminho, mas era um caminho que na espreita, havia muitas pessoas com a intenção de fazer o mal contra o outro. E o princípio filosófico que esse padre, Antônio Vieira, destaca nesse primeiro exemplo, o exemplo dos salteadores, dos ladrões, é aquele princípio que rege o seguinte pensamento: o que é seu é meu. Esse é um princípio, um pensamento daquelas pessoas que têm em mente o mal, o praticar o mal para com o outro. É um princípio que rege muito a sociedade, principalmente essa sociedade onde há muitas pessoas que buscam e tentam e sempre estão à disposição de praticar o mal contra alguém. Pensam que é seu, é meu. Por exemplo, o seu carro é meu, então eu vou fazer o que eu puder para tirar ele de você e roubar ele para mim. O seu celular é meu. Esses tipos de pessoas que pensam dessa forma,
que se enquadram nessa realidade, olham para as suas coisas, para as nossas coisas, e agem dessa forma. O que é seu é meu. Olham para o seu celular, para o seu relógio, para o seu carro, para a sua casa, para os seus bens e falam, é meu. Então vou fazer o possível para roubar, para tirar de você, porque o que você tem não pertence a você, pertence a mim. Então o que é seu é meu. Esse é um princípio filosófico que ele enxerga e entende, e eu também concordo, e que há nesse texto, que esses homens representados nessa história que Jesus fala, que Jesus conta, os salteadores, olham para aquele camarada que estava descendo nesse caminho, estava passando por esse caminho, possivelmente alguma coisa que ele tinha lhe chamou a atenção, e eles vão lá e fazem o quê? Batem nele, roubam ele e deixam ele lá quase que morto, semi-morto, jogado à beira do caminho. Não se importaram com nada, não quiseram nem saber se aquele homem possivelmente iria morrer ali, ou se deixa aí, talvez alguém passe aí e ajuda ele. Só queriam saber do que ele tinha. O que é seu é meu. É um princípio muito ruim, muito diabólico, muito egoísta, muito egocêntrico. E esses homens não se importaram com o mal que poderiam causar, como causaram na vida deste homem, deste camarada. Esses ladrões causaram neste homem que descia este caminho. E deixaram ele por lá. Um outro princípio, um segundo princípio, que vai reger esse entendimento, esse pensamento filosófico, ele é representado pelos religiosos nesse texto, o sacerdote e os levitas, que é o princípio do que o que é seu, o que é meu é meu. Esse é um princípio muito comum dentro da nossa sociedade. O que é seu, o que é meu é meu. O que é seu pertence a você, você toma conta, você cuida, você é responsável. O que é meu, não se mete nas minhas coisas. Cada um Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Não é assim que fala? Cuida da sua vida, que eu cuido da minha, não se meta na minha vida, que eu não se meto na sua, e assim a gente vai. Não me importa se você está precisando, está passando por alguma necessidade, está caído à beira do caminho, arrebentado, machucado, ferido, passando por problemas profundos, o que eu me importo é comigo mesmo. Então, eu vou fazer aquilo que precisar ser feito para mim. E você dá os seus pulos, dá o seu jeito aí, tenta resolver seus problemas sozinho. Percebam que esse pensamento que é seu, que é meu, é tão egoísta e tão maléfico quanto o pensamento anterior. O que é seu é meu. Porém, esse segundo pensamento foi promovido e foi executado por pessoas que conheciam a Bíblia, conheciam as Escrituras Sagradas. Eram pessoas que pertenciam a um ambiente religioso, eram frequentadores de igreja, eram líderes religiosos, o sacerdote e o levita. O sacerdote, a autoridade máxima ali dentro do campo religioso, sacerdote, e o levita, que era o responsável pela manutenção do local, do culto, responsável pela organização, responsável por deixar as coisas em ordem. Duas pessoas que estavam dentro do ambiente religioso, dentro daquele ambiente sagrado, o ambiente sacro, o ambiente onde a presença de Deus era constante e real ali através dos ritos que eles faziam. Pelo menos eles tinham isso em mente. Agora, se Deus estava presente ali, principalmente na vida deles, o comportamento que eles tiveram, a reação que eles tiveram, a forma que eles se colocaram diante dessa situação, diante de uma necessidade de alguém, não mostrou Deus na vida deles. Por quê? Porque ao ver aquele homem todo arrebentado, o que eles fizeram? Passaram do outro lado da calçada. Ao ver aquela necessidade ali, eles passaram do outro lado da calçada, porque eles pensaram o seguinte: a gente tem muita coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para colocar em ordem, eu já tenho problemas demais. Como que eu vou tirar dos meus recursos, que já são tão finitos, tão limitados, é tão pouquinho, para ajudar alguém, para contribuir com alguém, para dividir com alguém, para juntar nesse pedido, nessa campanha, nesse momento, para abençoar a vida de alguém, para fazer algo em prol de alguém? Não dá. Deixa para outra pessoa que tem mais dinheiro, deixa para outra pessoa que tem mais recursos, deixa para outra pessoa que pode mais. Eu não tenho condição de fazer, me desculpa, deixa para outra.
Esses caras pensaram assim, eu não vou poder dar pausa na minha agenda, eu tenho que fazer isso agora. Então, se esse cara está aí todo arrebentado, precisando de ajuda, vamos pedir a Deus para abençoar ele. Vamos pedir a Deus para ajudar ele. Vamos pedir a Deus para mandar alguém para ajudar ele. Eles estavam ali, do lado, vendo o cara todo arrebentado, todo machucado. E eles possivelmente pensaram assim, vamos orar a Deus para enviar alguém para ajudar eles. Mas deixaram de perceber que, opa, os enviados de Deus para ajudar aquele camarada somos nós. Os enviados de Deus para ajudar esse homem somos nós. Eles poderiam aprender naquela mesma hora, se tivessem realmente essa conexão com Deus de fato, vivendo uma experiência com Deus e buscando a Deus de fato. Eles poderiam pensar assim, poderiam até orar dessa forma, né? Vamos orar aqui para pedir a Deus para abençoar a vida desse camarada? Mas no meio da oração caía a ficha. Opa, pera lá. A bênção de Deus para a vida dele sou eu. A bênção de Deus para ajudar esse camarada sou eu. Então vamos nós fazer a nossa parte. Vamos nós nos preocupar com eles. Esses dias que nós estamos vivendo hoje, está acontecendo muito isso. As pessoas pensam assim, eu estou bem aqui dentro da minha casa, estou bem aqui no meu recôndito, aqui no meu local de proteção, então o resto que é resto, não me importo. O que é meu, a minha vida, a minha família, isso é que importa, o resto não importa. Então, assim, é muito perigoso a gente também pensar dessa forma. O desafio nosso está no terceiro ponto desse raciocínio filosófico, que é proposto por esse padre Antônio Vieira, e que eu concordo dentro desse texto de Jesus, que é um raciocínio baseado na experiência, no comportamento e na ação do bom samaritano. Vejam que coloca-se esse texto, o título dele, como bom samaritano, né? Uma atitude bondosa de alguém que era da região de Samaria, de alguém que não tinha contato nenhum possivelmente com Deus, não tinha relacionamento nenhum no templo, não tinha conhecimento nenhum bíblico, mas se deixou ser inundado da graça do amor de Deus. Deixou a ação de Deus tomar conta na sua vida. Deixou-se conectar com a necessidade do outro e enxergar, talvez, a si mesmo ou alguém querido na pessoa daquele que não tinha, talvez, vínculo nenhum relacional, sentimental, familiar com ele, né? E esse princípio é o princípio do que é meu é seu. O que é meu também pode ser seu. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu disponho, os meus recursos, as minhas forças, a minha capacidade, as minhas condições, aquilo que eu recebo e que eu tenho da parte de Deus, que é uma graça de Deus sobre a minha vida, que é um favor imerecido, que é um presente, que é uma misericórdia que ele tem sobre a minha vida, também pode ser de outra pessoa. Não precisa ser só meu. Tanta gente, tantas pessoas têm milhões de vezes mais do que aquilo que não precisa. A gente só precisa de um. E tanta gente tem milhões de vezes mais. Essa semana eu conversava com um amigo sobre isso. Tanta gente aí abarrotada de dinheiro que não dá nem conta de gastar. E só pensa em si mesma. É aquele tipo de pessoa egoísta, que na maioria das vezes é regida por esses dois princípios primeiros que eu falei. O que é seu é meu, que eu não vou me importar com você em hipótese nenhuma. Mas o desafio da palavra, o desafio de Jesus para nós é pensarmos e tentarmos experimentar o terceiro princípio. O que é meu é seu. O que é meu também pode ser seu. O que eu tenho, se for necessário, se for possível, se for preciso, eu vou compartilhar com você, eu vou dividir com você. A palavra de Deus nos ensina isso. Esse texto nos ensina isso. E Jesus queria que este homem aprendesse isso também. Você tem muito conhecimento, esse escriba, esse intérprete da lei. Você tem muito conhecimento, muita experiência, muita bagagem acadêmica, muita bagagem assim, de experiência, dos trâmites dentro do ambiente, da religião, do conhecimento, muita teoria. Você tem muita teoria, mas precisa ter mais prática, porque o desafio não é gostar apenas de quem gosta de você, mas é se importar também com aquele que talvez você está vendo pela primeira vez e ainda não tem nenhum vínculo com aquela pessoa. Então, esse significado de próximo aqui é um significado mais do que estar perto de alguém. Porque às vezes você está perto de uma pessoa, mas não é próxima dela.
Às vezes você divide ou já dividiu parede e meia com uma pessoa, dentro da sua casa, da sua própria residência, do seu ambiente familiar, mas não é próximo dessa pessoa. Você está apenas perto dela. Você não se importa com ela, você não gosta dela, você não se relaciona com ela. Para você, se ela não existisse, daria na mesma. Isso é muito ruim, isso é muito triste para nós. O desafio que Deus tem para cada um de nós é abrir os nossos olhos e pararmos de olhar apenas para as coisas. Tem muita gente pensando no ser, no ter, em detrimento do ser. Tem muita gente querendo muito e conquistar e angariar e juntar e pensando muito na esfera material e aquisitiva do que pensando na própria vida, na própria construção interior, aquilo que ela precisa experimentar com Deus de aprendizado. Então o homem perguntou para Jesus: quem é o meu próximo, Jesus? E Jesus respondeu para ele: de quem você está sendo próximo? E eu pergunto para você: de quem que você está sendo próximo? Só apenas dos seus, aqueles que te retribuem, ou você está se importando também com as pessoas que estão sofrendo lá fora, que estão sofrendo à sua volta? Essa palavra é um desafio para mim e para você. É um desafio para nós. É um desafio para a gente, assim, avaliar os nossos conceitos, as nossas convicções, aquilo que a gente quer para a nossa vida de verdade. Queremos viver como aqueles que só pensam em si mesmos, no próprio umbigo? Beleza, você é livre, eu sou livre para fazermos isso. Mas há sempre consequências das nossas escolhas. Se a gente faz isso, com certeza nós vamos viver uma vida, assim, de certa forma, em algum momento, de amargura. Porque vai faltar à nossa volta a presença real de pessoas, a presença real de Deus, a presença real das ações de Deus através da nossa vida. Ou a gente escolhe mesmo, independente do que a gente busca para a nossa vida. Perceba que caminhar com Jesus não é fazer voto de pobreza, não tem nada a ver. Eu citei no início da transmissão que um jovem rico também chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele teve aquele bate-bola com Jesus e Jesus disse: você conhece os mandamentos? E aí o jovem responde apenas na esfera do relacionamento horizontal, pessoa para pessoa, e esquece do relacionamento vertical dele para com Deus. Porque naquele homem, no coração daquele homem, quando Jesus desafia, ele vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, ame alguém, ao próximo, compartilhe, divida, você tem 1 milhão de vezes mais do que aquilo que você não precisa. Ele falou: não, aí não, já que eu tenho que meter a mão no bolso, né? Aí não dá. Mas nem sempre a gente precisa meter a mão no bolso para aprender esse ensino, para aprender esse legado que Jesus, para viver esse legado que Jesus quer para nós. Este homem precisou meter a mão no bolso porque o dinheiro era um Deus na sua vida. Agora, talvez você pode ter outros deuses na sua vida que te impeçam de olhar para o outro, de olhar para o próximo, de quebrar um orgulho e se aproximar de alguém que talvez você não se aproxima há muito tempo, né? Às vezes alguém da família. Quantas vezes os familiares têm, assim, criam rixas que às vezes começam assim, que não se sabe nem o motivo, e elas se tornam inimigas, se tornam distantes. Às vezes até compartilham de momentos perto umas das outras, uns dos outros, mas não são próximas. Por quê? Porque o coração não está ligado, não sente, não olha e vê a necessidade do próximo. E aí você tira dessa lista, né? O pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, o avô, a avó, a esposa, o esposo, o filho, a filha, primo, prima, aquele amigo mais chegado que o irmão. Você tira essas pessoas e começa a avaliar dentro de si. Tem alguém na minha vida que eu estou fechando o meu coração para com ela, ou até mesmo para a sociedade, ou para o mundo à minha volta, e comece a avaliar as suas ações, porque a importância e o ensino fundamental e aprendizado para nós, para o nosso crescimento, é uma avaliação constante e diária. Jesus nos salva de modo instantâneo. Você pode experimentar isso se ainda não experimentou, entregando sua vida para Jesus. Mas a construção do seu caráter, a sua formação espiritual, o seu aprendizado, o desconstruir do seu eu interior, né, da sua humanidade, daquilo que antes te impulsionava nos seus desejos, nas suas volições, é diário. O desconstruir é diário, para que o construir de Deus, do Espírito Santo de Deus, aconteça também à medida que você vai abrindo mão daquilo que não agrada a Deus
vai experimentando aquilo que agrada a Deus. Tá joia, querido? Querida? Tudo bem? Ficou claro? Se ficou alguma dúvida aí, você pode escrever aí no chat aqui. Me ajuda convidando pessoas para se inscrever nesse canal. Para a gente ter bastante gente aqui participando desse encontro, tá bom? A gente ter bastante pessoas participando desse encontro. Ainda é pouca, tem pouca gente aí. Tem muita gente boa, mas ainda é pouca. Tem mais, pode ter mais. Você é responsável por me ajudar para nós enchermos essa sala aqui. Tanta coisa aí sem sentido, sem graça, sendo compartilhada à torta e direito. Por que não compartilharmos e dividirmos a palavra de Deus para todos aqueles que precisam?